tarde. Hoje nossa palestra, o título dela vai ser The Data Side of Science in Health. E quem vai apresentar é o professor André, ele é prata da casa aqui do IC, do Instituto de Computação, fez doutorado conosco, com a Cláudia Balzer, né? E atualmente ele é diretor do museu. E a professora Paula, que é professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Engenharia da Computação, né, aqui da FEEC, também fez o doutorado na FEEC e é diretora associada do museu, eu não sabia disso. Então, estou muito contente de apresentar vocês todos e vamos em frente, vamos lá apresentar. O título parece ser muito interessante. Bom, boa tarde. Vou primeiro falar rapidamente porque de uma palestra assim, em duo, né? Contar um pouco de como que a gente chegou até aqui hoje, né, André? Eu e o André, nós interagimos há muito mais tempo por conta de uma paixão em comum que é a divulgação científica, em particular para crianças e jovens, né? Há mais ou menos um ano atrás, o André me convidou para compor com ele a parceria na direção do museu. É um convite que me deixou muito feliz. Enquanto nós trabalhávamos ali nesse dia a dia do museu, a gente acabou descobrindo que nós, no nosso lado B, ou melhor, nosso lado A, porque o lado B é o museu, no nosso lado A, que é o dia a dia aí da pesquisa, algumas das coisas que a gente estava trabalhando, elas estavam se tangenciando, né? Então, em particular, o André, ele tem uma base uma vasta experiência aí nessa área de banco de dados e computação. Eu venho de uma área de processamento de imagens, então sempre trabalhando com algoritmos de processamento de dados, né, de maneira estatística. E em algum momento das nossas vidas, ela nos levou para estar trabalhando com dados da área de saúde, né? E é um mundo novo para mim e para o André, eu acho que também é algo que ele não nasceu nessa área, né? Depois você conta um pouco a sua trajetória aí. E a gente começou a dialogar e a gente foi começando a ver que tinham inúmeras dificuldades, mas também um universo infinito de oportunidades em aberto. E em particular a gente começou a perceber também que era bastante difícil captar recursos humanos para trabalhar nessa área. Porque, na verdade, a gente precisa de recursos humanos com fortes habilidades de trabalhos interdisciplinares. E lá pelas tantas, e acho que esse vai ser o grande desfecho da nossa palestra hoje, a gente falou, vamos montar uma disciplina relacionada a isso. Então, parte um pouco da palestra hoje é motivar, contar um pouco das coisas que a gente vem aprendendo e que a gente vem vendo aí nessa trajetória, mas também fazer uma propaganda e um forte convite para essa disciplina, que vai ser uma disciplina com um forte foco interdisciplinar. Bom, a gente tem algum passador de slides aqui ou eu vou aqui mesmo? Page. Joia. Alguém aqui estava na palestra do PIBIC da semana passada? Acho que o Thiago são, né, Thiago? Então tem uma parte inicial que vai ser um pouco parecida, mas eu prometo, Thiago, que depois muda bastante, tá? Bom, então, e o que está na tela é o resultado de uma pesquisa que eu fiz rapidamente numa dessas últimas madrugadas aí, de Data Scientist, no LinkedIn. Né? E a gente percebe que existe realmente uma grande oferta de vagas para Data Scientist. Na região de Campinas tem várias, eu descobri até que meu perfil casa com uma das vagas. Então, se tudo der errado aqui, eu vou procurar emprego na Samsung. A gente tem a Quinto Andar, por exemplo. Opa. Back. A Quinto Andar, que é uma empresa filha da Unicamp, né? Enfim, a gente percebe que existe uma série de ofertas aí.
o que é muito interessante, né? Então quer dizer que agora as empresas estão contratando cientistas, né? Que maravilha, a vida inteira eu cresci sonhando com isso, né? Principalmente no Brasil. Aí a gente olha um pouco para as descrições, e eu fiz uma breve pensada de algumas descrições de algumas dessas vagas, né? Então, o que é um Data Science para a IBM, por exemplo, né? Então, vai ajudar a transformar os dados de clientes em negócios, né? Basicamente seria isso. Para a Nubank, o que seria um Data Scientist? Então, consiste de pessoas capazes de criar modelos estatísticos, praticantes de inteligência artificial, engenheiros de machine learning, para ajudar a construir algoritmos proprietários para meio que tentar prever aí o comportamento dos clientes e propor produtos para isso. Para a Loft, que é uma empresa de real estate, né, seria uma tentativa de pegar os dados e fazer com que a gente tenha processos menos burocráticos e dolorosos, né? A pergunta que eu faço a vocês é: isso é ciência? Fiquem à vontade para contra-argumentar. Não, eu acho que é um tipo de ciência. Sintam-se à vontade para falar. Quem não acha que é ciência, tenta talvez explicar por que acha que não é. Quem acha que é um tipo de ciência? Vocês estão muito tímidos. Ninguém está com coragem de falar. Se eles conhecessem a gente de verdade... Eles falavam. Bom, eu acho que o problema é que você não está propagando conhecimento aí, né? Você tá... Legal. Todo conhecimento assim, geral está sendo específico para um setor ou então para uma empresa que está tendo esse conhecimento. Eu acho que a ciência vai mais em você poder expandir, ter algo novo, poder ensinar, poder... Como você chama? Elcio. Bom, então o Elcio está tentando trazer um pouco a questão do propósito da ciência, né? Talvez seja ciência, mas não com o propósito que a gente talvez imagine de ciência, que é divulgar, propagar o conhecimento, etc. Bom, eu não vou fornecer uma definição de ciência, assim, a minha intenção é mais fazer uma provocação mesmo, deixar com que vocês reflitam um pouco sobre isso, tá? Mas a gente pode fazer algumas perguntas aqui para vocês refletirem também, né? Então, o que é ciência? É a pergunta mais básica aqui, que acho que está em questão. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e talvez tentar resgatar um pouco, a gente tentar pensar um pouco em como se faz ciência em diferentes áreas. O que muda na ciência que é feita de uma área para outra? Além do pessoalzinho que eu já conheço, tem mais alguém que é da área da saúde aqui hoje? Legal. Como se chama? Isabela. Isabela, você se importa em talvez falar um pouco pra gente como que se faz? Você de que área exatamente? Nossa, trabalho no Hemocentro, trabalho lá com trombose, pacientes com trombose, mas meu doutorado é em genômica, análise de exoma. Joia. Explica um pouquinho como que é o dia a dia da ciência que você faz, assim, o que você analisa, Associado com um grande volume de dados, a gente tem bastante problema com... A gente tem vários pacientes, a gente precisa organizar esses pacientes dentro de critérios de teve fator de risco, não teve fator de risco, resultado de exames. A gente chega assim, 1.000, 2.000 pacientes com várias informações sobre os tromboses que eles tiveram. E aí você extrair uma informação desses dados para você gerar a ciência mesmo, assim, estudar esses dados acaba ficando difícil por conta do volume. Joia, bacana. Mas assim, você aceitaria ou concordaria se eu dissesse que em saúde se usa muitos dados para fazer ciência, que sempre se usou dados para fazer ciência? O volume de dados aumentou mais recentemente. O volume aumentou, mas sempre media-se alguma coisa? Sempre media-se alguma coisa. Tá. Tem alguém que não é da área de computação ou da saúde aqui hoje? Eu sou da ciência da informação. Legal, bacana. Bom, o ponto que eu quero defender aqui hoje um pouco é que assim... Posso arriscar responder essa pergunta?
Sim, desculpa. Eu não sei se eu acho que cada área tem um método. Um método, ok. Então, o que diferencia, talvez até respondendo a última questão, né? Eu acho que o que difere é o método. O método em relação às áreas, você As diz? áreas, sim. Ok. E o que eu quero resgatar um pouco assim, a física usa dados para fazer ciência? A biologia usa dados para fazer ciência? Né? Então, de uma certa maneira, a área de humanas usa dados para fazer ciência? Né? Então, assim, dados e ciência parece que sempre foram coisas que estiveram intimamente relacionadas. E como vocês já começaram a apontar, existe a diferença do método, existe a diferença do volume. Tá? Então, vocês já estão meio que antecipando coisas que eu vou dizer aqui, né? E uma coisa, a pergunta principal aí provocativa, que eu acho que vocês já estão chegando onde eu quero chegar, é qual é a diferença da ciência que é feita hoje para a ciência da época de Galileu, né? Então, a gente pode dizer, isso aqui não é a única definição, certo? É uma das definições possíveis. Existem várias boas referências para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre paradigmas da ciência. Essa é uma definição que tem sido falada bastante nessa área de ciência dos dados, que é do Gray, né? Que ele organiza os paradigmas da ciência da seguinte maneira. Então, há milhares de anos atrás, a gente tinha uma ciência que era uma ciência empírica, baseada na descrição de fenômenos naturais. Né? Então, a gente pode pensar lá no Aristóteles, no Descartes, etc., que eram pessoas que observavam a natureza, tentavam descrevê-la, tentavam apresentá-la ou explicá-la com base nas suas próprias ideias ou com base na sua experiência do cotidiano. Né? Em algum momento, a gente conseguiu começar a medir melhor um pouco as coisas, e a partir disso, a gente começou a conseguir fazer modelos teóricos a respeito de como as coisas funcionavam, né? Então, por exemplo, Ohm ia lá e começou a conseguir medir tensão e corrente e percebeu que essas duas variáveis obedeciam uma relação linear. Então, por que não gerar uma equação linear de primeiro grau para explicar esse fenômeno? Era um modelo teórico. É um modelo que se aplicava a qualquer situação? Não. Mas era um modelo bastante útil em várias situações. Então, tem até aquela frase famosa, né? Nem todos os modelos são verdadeiros. Nenhum modelo é verdadeiro, mas alguns são úteis. Né? É um pouco essa a ideia. E, em particular, aqui, eu destaco o Galileu, né? Porque o Galileu ele é tido aí como o pai dessa ciência mais experimental. Aqui a gente tem um documento que é de 1609, que é considerado o primeiro documento com um registro de dados de elementos que orbitavam ao redor de outro planeta que não fosse a Terra. E ele traça trajetórias desse planeta e registra esses dados. Né? Então, o pessoal às vezes entende ele como essa pessoa que traz a visão de uma ciência mais baseada em dados experimentais e que acaba virando um marco do fim dessa ideia da ciência puramente descritiva e uma ciência mais baseada em dados observados que permite que se criem modelos úteis para serem aplicados em coisas relevantes para a humanidade aí. Há algumas décadas, o que começou a acontecer? A gente foi tendo aí um limite dos modelos teóricos que a gente conseguia traçar. Então, a gente começou a conseguir medir mais coisas e simples equações analíticas não davam conta de resolver todos os problemas, porque tem problemas que são bastante complexos. Né? Então, a gente começou a ir para um mundo onde o computador auxiliava sobremaneira, porque a gente conseguia implementar métodos de cálculo numérico, métodos de simulação e métodos de visualização. Tá? Hoje, o que a gente diz é que a gente já está numa ciência baseada em dados massivos, né? Que também, às vezes, tem alguns apelidos aí, que é chamado de e-science. Quer dizer, é melhor você ficar nessa área mais central por causa da câmera. Obrigada. Uma pessoa que não tem costume nenhum de fazer isso. Ainda mais que gosta de ficar andando, né, gente? Bom, às vezes chamado de e-science ou ciência, data intensive science, né?
E por que a gente conseguiu migrar para esse novo paradigma? Tem pelo menos 3 fatores que ajudaram muito nisso. Primeiro, maior poder computacional, certo? Então, muito rapidamente a gente conseguiu sair de um cenário onde as pessoas sequer tinham computadores em casa para ter computadores extremamente poderosos no bolso de trás da calça, certo? Segundo, uma maior capacidade de armazenamento. Então, você ter fazendas de armazenamento de dados passou a se tornar uma coisa possível, né? Existem histórias, por exemplo, de que o pessoal da Europa, quando queria analisar dados astronômicos, tinha que sair alguém dos Estados Unidos, nos telescópios do Novo México, lá, com uma maleta cheia de HDs, etc., etc., levar para a Europa para que esses dados fossem analisados, né? Então, o que auxiliou também? A questão da conectividade. Então, mais poder computacional, uma maior capacidade de armazenamento desses dados e uma maior conectividade propiciou que a gente migrasse para esse novo paradigma da ciência, onde a gente agora começa a descobrir coisas em cima dos dados. Tudo isso com uma evolução em paralela dos próprios instrumentos, dos próprios sensores e das redes de sensores, a gente tem esse fenômeno que a gente chama aí de um dilúvio de dados. Tá? Esse termo data deluge vai aparecer frequentemente aí nas coisas relacionadas a data science. Então, só para ilustrar um pouco o que é esse dilúvio de dados, certo? Então, assim, mais dados foram gerados nos últimos 20 anos do que em toda a história da humanidade. Antes de 2020, essa é uma previsão, né? A previsão é que cada hora, cada ser humano gera em média 1,7 megabytes. Então, na última hora, se vocês já tiraram 2 fotos, vocês já superaram essa meta aí. Mas isso é um dado bastante impressionante se a gente for pensar que parte da população ainda não tem acesso à tecnologia, né? Da população global. Então, isso é realmente um dado bastante impressionante. Em junho de 2019, em média, o Facebook já registrava cerca de 1,5 bilhão de usuários ativos. Em 2015, foi quando a gente atingiu a marca de 1 trilhão de fotos tiradas e bilhões compartilhadas. Em média, por dia, mais de 2,1 bilhões de pessoas usam Facebook, Instagram, WhatsApp. Só falando das empresas Facebook, certo? Por outro lado, estima-se que menos de 0,5% dos dados que são coletados são de fato processados. E, puxando para o lado da saúde, tem essa estimativa aqui, que sugere que se a gente só começasse a analisar um pouco melhor esses dados, a gente conseguiria gerar economias da ordem de 300 bilhões de dólares em saúde. Só de repente, começar a pegar alguns padrões, descobrir correlações entre medicamentos que dão problema, que as pessoas sequer sabem ainda que dão problema, né? Se a gente só começasse a olhar um pouco melhor para esses dados, a gente já teria um impacto bem grande na área de saúde. E aí, tem muito mais por vir, porque isso que a gente chama de IoT, ou Internet of Things, está só começando, né? Que é essa ideia de que a gente vai ter tantos sensores espalhados, né? Pela Terra e nos seres humanos, né? Todos eles interconectados e fornecendo dados, que eu gosto bastante dessa frase aqui, porque ele dá essa ideia de que a gente vai conseguir sentir o pulso da Terra. A gente vai conseguir medir as coisas que estão acontecendo em qualquer lugar, né? Quem hoje aqui está com o smartwatch? Até que são poucos ainda, né? Se você vai num aeroporto americano, você vê um monte de gente, porque pra gente ainda é caro. Né? Pra gente é uma tecnologia pouco acessível. Bom, com tudo isso, o que a gente vai ver é realmente uma revolução que vai chegar muito rápido, né? E por isso que eu brinco, comecem um diário, que é para vocês chegarem para os filhos de vocês daqui a poucos anos e falar assim, no meu tempo, que pode ser 5 anos atrás, não tinha lâmpada incandescente, não tinha lâmpada LED, era lâmpada incandescente. O que era lâmpada incandescente? Mas se você for fazer esse diário, faça ele com dados estruturados para facilitar um pouco, ou não, né? Que é essa ideia aqui de que a gente tem diferentes formatos de dados. O André depois pode comentar um pouco mais sobre isso. Só para a gente ter uma perspectiva aí,
quando eu fiz a graduação, a gente salvava as coisas num disquete, né? Que tinha, sei lá, 1 megabyte disponível aí, né? Se a gente juntasse 1 petabyte, que é o que a gente já tem hoje em muitos servidores aí de processamento de dados científicos, a gente teria o equivalente a um prédio de 55 DVDs empilhados, né? Existe essa previsão aí de que nós vamos alcançar 53 zettabytes, até, eu não me recordo, estava no slide anterior o ano exato aí, que seria equivalente a 53 vezes a todos os dados que a humanidade gerou até 2011. Então esse é o dilúvio de dados. Então, voltando um pouco na ideia, qual é a diferença da ciência hoje para a ciência da época de Galileu? Galileu também observava Saturno. A diferença é que hoje, quando a gente observa Saturno, com a sonda Cassini, por exemplo, a gente, só a missão Cassini, né, que é uma missão que a sonda foi até lá e depois mergulhou dentro de Saturno, né, gerou mais de 435 mil imagens, mais de 635 gigabytes de dados de sensores, que é muita coisa, muita coisa. Apesar de ser menos de 1 terabyte, dados de sensores, 635 gigabytes é muita coisa. Mas a gente não tem só a sonda, a gente tem todos os dias os nossos telescópios virados para o universo e tirando aí centenas de terabytes por hora, tá? E a ponto de propiciar que a gente descubra exoplanetas, né? Então é engraçado que às vezes eu chego para aluno de graduação e pergunto assim para eles, como que você sabe, como você acha que a NASA sabe que o planeta XYZ a vários anos-luz de distância da Terra é habitável? E é engraçado que as pessoas não param muito para pensar nisso, né? Será que foi mandado um robô para lá para captar amostras, trazer de volta para a Terra e analisar? Né? É tudo dado de telescópio e é muita coisa. E é uma integração muito grande entre uma rede de telescópios que captura muitos dados por hora. Então, quando vocês estiverem meio deprimidos com os problemas cotidianos de vocês, nunca se esqueçam, vocês estão ali, naquele pequeno pontinho, dentro de uma galáxia muito maior. E vamos voltar à nossa pergunta aí da palestra. Então, o que é ciência dos dados? Ou, pelo menos, o que é ciência dos dados de verdade? Né? Porque, no fundo, a gente já entrou num consenso aqui que a gente sempre usou dados. A diferença agora é que a gente tem muito, mas muito mais dados. Então, a ciência dos dados é a mesma ciência que a gente faz há muito tempo, porém, sem abandonar o método científico, certo? Com muito, muito mais dados. Tá? Bom, o que muda essencialmente aí também é que se você agora tem 1 bilhão de objetos, 1 bilhão de dados aí, cada um com mais de umas centenas de campos, vai ser inevitável o uso de soluções automatizadas, certo? E é daí que surgem alguns termos que às vezes as pessoas escutam e vêm conversar comigo, principalmente quando são de outras áreas, e elas não conseguem diferenciar muito e algumas perguntas são recorrentes, tipo, data mining é a mesma coisa que machine learning? Machine learning é inteligência artificial? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, mas assim, data mining é essa capacidade de você descobrir e identificar estruturas ou padrões úteis, né? A partir dessa análise automatizada dos dados. E o processo KDD, que o André vai falar um pouco mais, é esse processo de descoberta de conhecimento útil, né? É um conhecimento de alto nível, assim, é você conseguir realmente processar os dados e tirar coisas que você possa, de repente, o médico lá no seu consultório aplicar, certo? Você fazer essa extração do conhecimento útil. Então, a gente tem aqui um pipeline de obtenção desse conhecimento, que o André vai exemplificar um pouco aí como isso se desenrola, e é um pouco isso que a gente vai tratar na disciplina também, cada etapa desse processo. Mas o que eu queria destacar é que o que há um pouco de novo aí no Data Science, na questão do método, e é bastante importante que você tenha ressaltado a questão do método,
é que a ciência dos dados, tal como a gente está chamando ela hoje, ela não acontece sem essa conjunção de profissionais ou sem esse ambiente propício, onde a gente vai ter sim as habilidades da ciência da computação, mas não só as habilidades da ciência da computação, habilidades muito fortes em matemática e estatística, para fazer uma modelagem adequada dos fenômenos. E o que acontece com frequência, mas que não deveria acontecer, a gente não pode abandonar o profissional que tem o domínio do conhecimento. Então, é o cientista da computação, o matemático, o estatístico, mas tem que ter na equipe também o biólogo, o médico, o historiador. Tem que ter a pessoa que carrega o conhecimento específico daquele domínio. E por que tem que ter? Só uma provocação aqui. Porque, bom, a gente tinha lá modelos que eram baseados só no conhecimento científico, a gente viu que existe uma limitação, porque agora a gente tem o acesso a uma montanha de dados, a gente deve se aproveitar deles para tirar novas conclusões. Mas, por outro lado, se ficar só no mundo dos dados tentando achar padrões, você também não vai chegar no limite do conhecimento. Existe uma oportunidade muito grande em modelos que são modelos de dados, né, modelos de ciência dos dados, que são guiados pela teoria, guiados pelo conhecimento. Então, só um exemplo rápido. Vamos modelar a dinâmica da água na superfície da Terra. Isso aí é um problema conhecido e documentado na área de ciência dos dados. Bom, tipicamente se faz isso com sensoriamento remoto por satélite, que capta as imagens da Terra. O processamento das imagens, você consegue saber o que é água e o que não é água. Porém, dados de satélite tipicamente são mal rotulados, porque existe um problema difícil de registro das imagens. Tem uma alta frequência de dados faltantes e muito ruído. Então, o que acaba acontecendo? Se você simplesmente aplica um algoritmo de classificação com base nesses dados, uma abordagem puramente computacional, você é capaz de distinguir o que é vale e o que não é, terras com água do que não tem água, com uma fronteira de classificação que vai separar o C e o A de um lado e o B do outro, certo? Que não é adequado, não é o correto, né? Mas aí, quando vem o domínio do conhecimento, que na verdade é um domínio muito simples, de que os vales são inundados primeiro, que é algo que pode ser captado, por exemplo, com sensores de solo ou pluviais, a gente muda totalmente essa fronteira de classificação e chega num modelo que é bem mais adequado. Tá? Então esse é um exemplo muito simples para mostrar a importância de ter o especialista da área, de ter o conhecimento do domínio. Tá? É o que em Machine Learning e Deep Learning o pessoal hoje está chamando dos priors. Agora a moda são os priors. Vamos conhecer os nossos priors. Então, a perspectiva aqui da ciência dos dados é que assim, a gente continua perguntando, se preocupando em ter uma boa pergunta e entender qual é a correlação das variáveis. A gente continua se preocupando em ter um bom modelo. E a gente continua se preocupando em como processar os dados no modelo. Isso não mudou muito. Mas o que mudou radicalmente é como a gente faz isso. Como a gente processa os dados do modelo. E qual é esse modelo que a gente vai usar, que na ciência dos dados a gente acaba tendo acesso a um novo conjunto de ferramentas que ajuda nesse entendimento. Tá? André, o nosso jogral aí agora. Legal. Bom, então, olá, eu não tenho muito costume de cantar em público assim. Eu acho que esse negócio não é bem assim, né? Bom, vai ser assim, né? Fio. Pausando. Tá, então, meu
nome é André, né? A Paula já fez uma introdução aí, né? A gente trabalha em conjunto lá no museu. E eu também não sou tão antigo assim na área de ciência dos dados aplicada à saúde, apesar de já ter tido alguns projetos na área de saúde, né, há muitos anos, né, eu posso dizer que eu comecei a trabalhar intensamente nessa área nos últimos 3 anos. Eu trabalho há mais tempo, há bastante tempo, com a parte que a gente vai chamar aí de ciência dos dados ou alguma coisa assim, mas talvez com bancos de dados, processamento de dados em grandes volumes. Isso já tem mais tempo, porque há muito tempo eu trabalho com web semântica, com outras coisas relacionadas, e eu acabei meio que indo parar nessa área de ciência dos dados. Então ela fez essa introdução aí que eu achei que traz para vocês aí toda essa visão, né? E aqui o questionamento da ciência dos dados e essa questão de que a gente tem a pergunta continua sendo a moda antiga, né? O que a gente quer resolver. Só que a forma de fazer é que muda, né? E eu acho que a gente tem que entender claramente um aspecto que quando a gente fala que muda, a gente tem que entender como muda. Porque as pessoas acham às vezes que a gente só vai fazer as coisas mais rápidas, tá certo? Ou que a gente vai conseguir trabalhar com mais dados. No fundo, às vezes não é só isso. Às vezes o problema é um problema de design, é um problema de como você pensa o problema e como você resolve o problema. Tá? Tem vários exemplos na história. Um deles é o próprio genoma, né? Quando se sequenciava o genoma no começo, se pensava que o cara ia ter que pegar todo o filete do genoma e conseguir achar a sequência inteira dele até a outra ponta, né? Isso é muito difícil, né? E isso estava muito lento. Então aí se criaram técnicas novas, onde você pega fragmentos, né, e você usa estatística para combinar esses fragmentos e achar um genoma. Então é uma questão de como você pensa o problema. E aí é interessante que realmente você começa a ter um trabalho interdisciplinar onde não é as pessoas da computação, ou da informação, ou da estatística que estão a serviço do domínio. Por exemplo, estão a serviço da saúde. Não é mais assim que funciona. Tá certo? E nem o contrário. O que acontece agora é que tem que se criar uma linguagem intermediária aí, onde as pessoas vão ter que começar a pensar os problemas, né? E aí entra essa história da interdisciplinaridade. Então agora a gente vai tentar trazer isso para o contexto da saúde, né? E a gente vai falar um pouquinho da saúde humana, e a ideia agora é que desse ponto em diante a gente trabalhasse baseado em exemplos, para entender exatamente do que a gente está falando. Bom, então eu vou fazer uma revisão rápida aqui, não sei se vocês lembram disso do colégio, mas né, a gente começa com o genótipo, que está aqui embaixo, né, que a gente vai falar de uma forma simples, pelo menos para quem é da computação, é o nosso código, né, que está lá sequenciado, e esse genótipo ele vai passar por um processo que vai gerar o fenótipo, que ele é produzido não só a partir do genótipo. Tá? O fenótipo ele é produzido a partir do genótipo e da interação com o ambiente. Então, a depender do ambiente, o mesmo genótipo poderia produzir um fenótipo diferente, tá certo? Então não é o único fator sozinho o genótipo, tá? Mas ele é determinante, né? Ele é muito importante para o que vai acontecer ali, tal como o ambiente também, tá? E com o ambiente você vê que existe uma interação ali. Então, vamos tentar analisar o problema primeiro de baixo, assim, né? Vamos pensar nesse problema da saúde com aquilo que vem do código. Não eu quero ressaltar que o código não é o único fator, mas a gente vai começar por ele. Tá? Bom, eu não sei se vocês... Né, o Francis Crick, né, que foi Nobel, né, ele trouxe esse modelinho aí, que hoje, pra gente, eu acho que já é meio óbvio, assim, já é debate, mas na época que eles descobriram o DNA, etc., isso foi revolucionário. Né? Porque eles falaram assim, então, quer dizer que o ciclo qual é? Você tem o DNA, que é o código, o DNA vai produzir o RNA, não sei se vocês lembram disso, mas eu não vou fazer a revisão agora que não dá tempo, tá certo? Vocês têm que ter estudado mais, né? E o RNA gera as proteínas, que vão ser os blocos de
construção e também os blocos de trabalho do nosso corpo e de tudo que acontece no nosso organismo. Tem caminhos contrários, por exemplo, quando você tem retrovírus e outras coisas, mas eu não vou entrar nesses detalhes. O caminho principal é esse que está destacado aí em linhas contínuas, tá certo? Tem caminhos ciclos também. Então, esse circuito, ele passou a ser muito importante, tá certo? E se a gente ampliar a visão dele, você vai ver que tem o DNA, RNA, proteína, e aí isso vai gerar o nosso fenótipo com interação com o ambiente, né? E quando a gente fala de fenótipo, a gente está falando de forma e de processo. Porque tem muita gente que pensa só, às vezes, na forma. É a cor do olho, a cor do cabelo. Mas não é só isso que é fenótipo. É como você se comporta, como você se interage, o que você sente, como são as coisas, tá certo? É o processo. Então, vamos trazer um problema para tentar entender como a gente encarava esse problema no passado e o que está mudando hoje, tá certo? Então, a gente vai pensar o seguinte, todo mundo quer ver muito, né? Acho que isso aí, eu estou puxando isso aí, eu acho que é um sonho de todo mundo, né? Como é que a gente faz para viver muito? Tá errado até aí, né? O que faz... o que faz um ser vivo... Não, o que faz um ser vivo... Não, tá certo, tá certo. Então vamos... Hã? Na televisão apareceu a senhora de 130 anos lá em Salvador. Ah, é? Isso. Então, ela já deve ter descoberto a resposta para essa pergunta aí. Aí quando pergunta, geralmente fala assim, não, eu como macaxeira. Ela fala macaxeira, né, que é mandioca. Como macaxeira todo dia e é isso. E às vezes é verdade, a gente não sabe. Bom, então, nós estamos fazendo ciências dadas para descobrir isso, né, se é macaxeira. Bom, então, vamos começar com uma enquete aqui. Quais são geralmente eu faço mais tempo, mas a gente vai fazer mais curto dessa vez. Qual é a expectativa de vida que vocês acham que tem esses animais aí? Vamos falar assim, de menos para mais, né? Quanto vocês acham que vivem um camundongo aí? 3? Um cachorro? 15? Um gato? Um urso polar, quanto vocês acham que vive? 50. Um 50? E um elefante? Essas daí são as expectativas de vida, tá certo? Então, eu pergunto para vocês, o que faz um ser vivo viver mais? Não tá óbvio, não? É o tamanho? Quanto maior, vive mais? Isso seria uma primeira tentativa, né? Vocês querem viver muito, a gente devia talvez crescer, as pessoas ficarem maiores e aí resolveria, né? Então, se isso é verdade, eu quero que vocês me digam quanto é que vivem esses 3 seres aí. Aquele peixinho, a tuatara, que é esse lagarto e a água-viva. Quanto tempo vocês acham que vive aí? Chuta aí. E essa aqui? Infinitamente. Infinitamente. Infinitamente? Não, isso não existe. 500 anos. Tuatara, vive quanto? Uns 90? E o peixinho? Isso é porque esse peixinho de lagoa de restaurante, né? Então, o koi ali, eu fiquei até com raiva, porque você passa ali naqueles negócios de restaurante, que tem aqueles negócios, o bicho vive 200 anos, né? Então o restaurante vive mais do que um restaurante existe. Aquele aqui vive de 100 a 200, e ele realmente tem razão que a água-viva é biologicamente mortal. Quando a gente fala biologicamente mortal, não é que é um Highlander, tá? Tipo, você corta ela no meio e ela renasce da cinza, não. Não é bem assim, né? Quer dizer que se tudo correr naturalmente, quer dizer, se uma tartaruga não comer ela, né? Ela não morre, ela vai lá. Não tem que nem ser humano, morreu de idade, de velhice. Não acontece isso, ela não morre. Certo? Então, a gente está aqui procurando um negócio e tem uma galera que já descobriu, né? Então, às vezes eu fico pensando, né? Esses bichos devem estar fazendo vocês estão aí, né? Então, mas já teve gente que começou a mexer nisso, né? O cara chegou lá e falou assim, então, essa senhora aí, a Cíntia, ela disse assim, e se eu mexer num gene podia ser de um ser humano, não sei porque ela escolheu essa
essa lombriga aí, né? Ela chegou lá e falou assim, vou pegar esse verme e vou mexer num gene que é o gene DAF2. Todo mundo conhece, né? Gene DAF2 e tal. Bom, aí ela foi lá e mexeu nesse gene. E ela conseguiu dobrar a expectativa de vida. Aí tem gente que dobrar, não se assusta. Não, a gente só ia viver 160 anos em média. Em média. Porque a tiazinha de 130 ia viver 260, né? Então, dobrar é muita coisa. Ela conseguiu. Ela só escolheu o bicho errado, né? Que ninguém quer que essa... Não, tô brincando. Mas o verme viveu o dobro, sério. Só mexendo no gene. E aí, bom, então isso quer dizer que faz viver muito? Tem um esquema genético aí? Tem uma paradinha genética que a gente tem que descobrir? Né? Então, a gente vai seguir agora aquela sequência que a Paula introduziu. Qual é a pergunta? Se a gente estivesse falando de ciência. Né? Então, e se a gente está falando que é a mesma ciência, é uma pergunta científica. Qual é a ciência? Então, será que eu consigo encontrar um gene humano equivalente ao DAF2 que estenda a vida dos humanos? Quer dizer, dobrar tá bom para mim. Para mim, dobrar já. Tá? Será que eu consigo? Como é que eu respondo isso? Quem é que pode me dizer? Homologia? Hã? Etimologia? Homologia. Homologia é você analisando genes que têm funções equivalentes, não? Geralmente, olha a sequência. Sequência equivalente e função equivalente. A sequência é equivalente. Só que ia ser um chute longe, né? Porque achar um gene... Porque o verme está bem longe da gente, né? Então, o que você falou é verdade, só que a gente tem que pensar nisso aqui, ó. O que a gente quer, na verdade, é isso. A gente queria olhar esse DNA, achar um outro DNA aqui, não é isso? Alguma coisa no nosso DNA aqui, que nesse processo de fazer o fenótipo tivesse um resultado equivalente. É isso que a gente está procurando, né? Então, só que aí a gente tem que pensar o seguinte, tudo bem, então a pergunta é mais ou menos a mesma coisa e a gente está querendo achar uma correlação. Que no final, na ciência, a gente sempre acaba chegando no raio de uma correlação, né? E aí, só que é uma correlação, é fácil descobrir essa correlação? Bom, a gente pode tentar primeiro pensar o seguinte, quão distante esse verme está da gente, tá certo? E isso é uma pergunta, tá certo? E eu acho que tem gente que às vezes não presta atenção nisso, né? Uma vez eu estava discutindo com o pessoal assim, se você fosse ser contaminado pela baba de um bicho, tá? Você preferia um inseto, um lagarto ou um rato? Pergunta horrível, né? Mas é assim, é para animar. Você escolheria o quê? Nenhuma delas, preferencialmente. Mas o inseto de boa, né? É uma baba de um inseto, você nem percebe. Tá? A mosca deve babar em cima de você o tempo todo, você nem sabe. Sabe? Você não sabe, vai. Você já viu que ela fica assim fazendo aquele negócio? Assim a mosca? Então, não tem problema, vai. O lagarto, o que acontece? Quanto mais próximo o ser é da gente, os metabolismos são mais parecidos, certo? Por quê? Porque se você estuda a evolução, você vai vendo que vai criando essa famosa árvore da vida, né? Em algum lugar remoto, uma mutação gerou uma diferenciação. E aí depois, em outro lugar remoto, gerou outra diferenciação. O que significa o seguinte. A gente, por exemplo, é muito próximo, né, de outros mamíferos, por exemplo. A gente é bem claro, o rato é próximo da gente. É um mamífero, porque o ancestral comum deles é mais recente do que, por exemplo, de um réptil. Que o nosso ancestral comum de um inseto está muito longe, certo? Mas tem, está longe, certo? Tem do verme também, está longe também, certo? Então, na hora de procurar esse negócio parecido, mudou tanto que não é tão fácil assim, tá certo? Mas, de fato, tem muita coisa que permanece, tá certo? Modificada, mas permanece. Por exemplo, aqui tem um estudo interessante, depois em algum lugar eu botei a referência, que mostra, por exemplo, se você pegar um gene, que se você for analisar geneticamente o que faz, por exemplo, um olho, né, quando ele nasce com um problema genético e ele nasce opaco, tá certo? E você vai vendo que se o animal for mais próximo com o rato ali, você vai achar um gene mais parecido
que vai causar aquele tipo de coisa. Mas se você chegar aqui na mosca, né, aí pode ser que seja bem diferente, ou completamente diferente, porque na verdade, às vezes, o olho da mosca é só uma coincidência, é uma convergência evolutiva, né? Ele não apareceu do mesmo jeito que o olho humano. Você acha que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Tá? Então, essa é a questão. Só que aí agora a gente vai entrar na ciência dos dados. Por quê? O número é muito grande. Tá certo? O número é muito grande. Então, o que eu quero dizer com o número é muito grande? A gente tem, no nosso caso, 3,3 bilhões de bases, certo? Que hoje em dia, cabe no meu HD, vai, né? Não cabe, até na memória, né? Na RAM, se tiver uma RAM boa ali, bota os dados. E aí? Muita coisa? Vocês acham 3,3 bilhões muita coisa? Para processar? Tá ficando cada vez mais tranquilo processar, não tá? Tá. E isso é um problema, então? O problema é que esses dados sozinhos não significam absolutamente nada. Tá? Tem uma palestra que eu acabei não dando tempo de botar a fotografia aí, que é dada no TED Talk, que é muito interessante, que ele traz os livros. Eles imprimiram o genoma de uma pessoa, com letras pequenininhas nos livros. Aí são vários volumes, cheios de páginas, com letras minúsculas. E o que tem nisso aí? Tem, vocês lembram? Tinina, citosina, guanina. Então são um monte de letrinhas. T, G, T, T, T. Tá, beleza. Aí, se você pensar do ponto de vista prático, diz assim, esse cara aqui nasceu com um problema genético. Tá aí o livro. Você poderia, por favor, dar uma olhada nas letras aí para ver se eu acho qual é a letra que está errada. Entendeu? Então só esses 3,3 bilhões eu tenho. E aí? Serve para que isso? Né? Então... Ainda menos, a parte realmente não tinha 2%. É só 2%, né? Eu estou tentando imaginar isso, você pode me responder isso talvez, que essa é uma pergunta que eu me fiz. Isso aqui saiu na revista da FAPESP desse mês, certo? A salamandra, anote bem, a salamandra tem 32 bilhões. Agora alguém poderia, por gentileza, me explicar o que é que a salamandra tem que eu não tenho? Eu quero saber isso. Porque é engraçado que na medida que a gente vai estudando esse negócio, a gente vai vendo que realmente aquela história de que a gente achava que era o centro do mundo, era o centro de não sei o quê, era o centro de... Aí descobre que não tem o mau cérebro, aí descobre que não tem o mau DNA, e daqui a pouco tá ficando difícil esse negócio. Daqui a pouco a teoria lá do guia do mochileiro, que são os golfinhos, que na verdade sabem de tudo, eu acho que é verdade. Então, realmente, e isso é uma coisa interessante, né? Você vê que não necessariamente, a gente estava falando de expectativa de vida, mas código genético também, né? Não necessariamente, porque ele é um bicho mais... Quer dizer, a gente acha que é mais simples, né? Sei lá se ele é mais simples, mas ele tem um genoma muito maior, né? E a explicação, não sei, eu não sei qual é. Pode ser que alguém tenha uma explicação. Pode ser que tenha mais coisa sem ser usada, pode ser... Mais coisas sem ser usada, geralmente. Hã? Mais coisas sem ser usada. Mais coisa sem ser usada, né? Às vezes tem caso de redundância, a gente tem duas redundâncias, né? A gente é diploide. Às vezes ele tem mais, uma ploidia maior. Ele tem mais redundâncias. Aí, tá vendo? A importância do especialista do domínio é essa aí, tá vendo? É isso, ele tem que explicar pra gente. É hexaploide, ele tem 6 redundâncias. 6 redundâncias? E você tem espécies de planta que tem mais, 8, 10, 12. Pô, que legal. Quer dizer que se der problema no DNA, ele consegue reparar melhor. E também ajuda ele a gerar novos genes. Assim, que se ele estragar um de uma forma que ele acaba ajudando ele tem os outros para compensar. Entendi. Ele consegue... Redundância. Consegue... Interessante. Mas a gente já ia processar errado, né? Tá vendo? Já ia processar os dados errados porque a gente não ia entender. Entendeu? Eu ia mandar compactar. A parte estrutural também, que o próprio DNA se forma como uma estrutura e tem essa parte de, assim, espaçador mesmo. Né? Há um espacinho entre um e outro para as coisas conseguirem acontecer. E aí esse não tem problema de dar errado. Tá?
Então quer dizer que a salamandra deve ter menos problema genético do que a gente, talvez, de mutação. É muito longe de chutar isso. Então eu vou citar a salamandra nas aulas de bancos de dados, porque eu falo que redundância é uma coisa importante. Então, salamandra é um bom exemplo. Vou até procurar a poesia da salamandra agora. Hã? Vou procurar a poesia da salamandra pra ver se não falei besteira. Não, mas tudo bem, assim. O fato importante aqui é que você não tem uma métrica muito precisa para trabalhar nessas coisas aí, tá certo? Bom. E aí entra o problema. Como a gente trata o problema? Né? Como a gente trata isso hoje? Né? Aí entra o modelo. Né? Como é que a gente modela isso? Como é que a gente trata esse problema? Então isso agora é bem diferente de como se fazia antigamente, tá? Antes de descobrir o DNA, o pessoal modelava isso analisando só o fenótipo, as características, comparando os processos. Hoje em dia a gente consegue colocar isso em bancos. E a gente tem os Model Organism Database. O que é isso? Cada bichinho desses que vocês estão vendo aí, eles têm um modelo. Um desses animais que é modelo e que eles estudam a fundo. Né? E eles fazem esse mapeamento para tentar descobrir como esse animal funciona geneticamente, e tem projetos como esse. Né? Esse é um projeto em que eles estão unificando as bases. Bom, eu não botei o nome, né? Mas esse projeto ele começou com um projeto chamado Intermine, né? Que é um projeto de mineração interligada, e agora eles estão integrando esses projetos para você ter bases de seres diferentes interligadas. E aí você pode fazer essa busca. Né? É claro que esse problema que a gente está falando, tudo bem, eu tenho as bases, eu tenho tudo. É como a Paula falou, eu tenho um mundaréu de dados. Mas assim, ainda é muito difícil você pegar esse mundaréu de dados, interligar, correlacionar e achar o que você quer. Tá? Se fosse tão fácil, a gente já tinha dobrado nossa expectativa de vida. Né? Porque é possível, e isso é interessante, que a resposta já esteja lá. Porque se eu tenho os dados, se eles estão interligados, pode ser que a resposta já esteja lá. Já tenha lá na base o caminho para você saber como é que você mexe num gene humano e dobra a expectativa de vida da gente. Pode ser. E às vezes o desafio é como você vai conseguir processar esse volume de dados para encontrar esse caminho. Tá. Aí a gente pode ir para o nível de cima, que é o nível do fenótipo. Né? E esse é um outro caminho, e é um caminho também igualmente interessante e complexo. Né? Novamente, a gente pode se perguntar que correlação eu quero fazer. No outro nível, eu estava correlacionando o DNA, etc., com o fenótipo. Nesse nível, eu quero correlacionar o que eu estou vendo, que eu vou chamar de sinais e sintomas, com um diagnóstico. Então eu estou querendo pegar um outro problema de saúde agora. É saúde ainda, mas é um outro problema. Estou querendo ver se uma pessoa, por exemplo, tem uma doença, ou está com algum problema, etc., etc. Então eu vou olhar ela. E como é que você começa trabalhando nesse negócio? Você começa dos sinais, tá certo? Então, a gente chama de sinais, às vezes, porque é um termo genérico, né? Porque a gente fala sintomas, mas às vezes você pode fazer exames, pode fazer outras coisas. E aí você vai vendo o que aquela pessoa tem, né? E o médico, ele vai... e essa é uma área que eu estou trabalhando, né, com os médicos, né, que é ajudar os médicos a aprender, né, treinar os médicos no exercício de diagnóstico. E isso é uma área que também pode envolver ciência dos dados, e depois eu posso até comentar como é que é. E aí a gente pensa o seguinte, tá, tudo bem, eu tenho um conjunto de sintomas e eu quero fazer um diagnóstico. Beleza. Como é que eu faço isso? Como é que vocês acham, por exemplo, que um médico aprende a fazer um diagnóstico? Histórico. O histórico? Mas assim, eu fui lá, fiz a faculdade de medicina. Né? Estudei bastante, né? O cara abre os livros, aí, beleza. Estudei, cheguei lá no hospital, tal, aí chega um cara lá, sangrando, gritando, não sei o quê. O que eu faço agora?
correlacionar? Mas como é que eu faço isso? Bom, eu posso ter praticado isso na época que eu estava estudando. Eles fazem isso. Eles fazem um período que eles vão para o hospital, né? E ficam lá praticando, etc. Quanto eu preciso praticar? Bastante. Teoricamente, vamos pensar aqui comigo, a gente está querendo correlacionar sintomas com doenças, não é isso? Mas quantos sintomas e quantas doenças tem? Alguém imagina? Então, no fundo, olhar assim parece simples, porque você diz assim, ah, tá bom, isso aqui tudo junto é isso aqui. E tem existem documentos que eu vou mostrar para vocês, que é da medicina baseada em evidência, que eles fazem cientificamente essa correlação entre quais são os sintomas e qual a probabilidade de ter uma certa doença. Né? Por exemplo, você pode diagnosticar que ele tem infarto. Né? Mas na prática, você começa com os sintomas, certo? E na medida que você tem os sintomas, você tem várias possibilidades. Certo? E você precisa ter experiência para saber quando você tem que ir cortando, como você combina esses sintomas, quando você tem que pegar mais exames ou mais coisas para você ter mais elementos, o que você ataca primeiro, o que você ataca depois, o que é mais provável, menos provável, mais arriscado, menos arriscado. Se eu tenho que administrar alguma coisa imediatamente, mesmo sem saber o que é ainda, para segurar o paciente. Porque às vezes o paciente está sem respirar. Né? E aí, não, vai levar uma hora para saber o que ele tem. De uma hora já morreu. Então eu tenho que fazer alguma coisa, mesmo sem saber o que ele tem. Certo? Então, tudo isso torna o processo extremamente complexo. Tá certo? E isso, na verdade, vai gerando uma rede. Esse é um trabalho muito interessante, em que eles começaram a correlacionar doenças e sintomas. O que eu acho interessante nesse trabalho é quando eu digo para vocês que quando a gente lida com a ciência dos dados, a gente tem que pensar no projeto, no design do que você está fazendo. Não é? E às vezes, o que você está fazendo não é nem como os médicos fazem, nem como os profissionais de outras áreas, computação, estatística, matemática, informação, não fazem. É uma nova construção. Né? Então aqui, por exemplo, eles fizeram correlações entre sintomas e doenças baseadas na literatura, número de aparecimentos na literatura. E aí, baseado nisso, eles começaram a correlacionar as doenças de acordo com os sintomas que essas doenças têm em comum. Né? E a partir disso aí, eles foram vendo que existe uma rede. Né? E essa rede, ela estabelece, por exemplo, aí você, na hora que você constrói uma rede, existe uma área que está crescendo muito e é uma área que é, por natureza interdisciplinar, que é a ciência das redes. Tá certo? Que a gente poderia fazer uma interseção com a ciência dos dados. E o que isso daí faz? Você vai agora olhar o seguinte, tá bom, será que eu consigo encontrar um agrupamento de doenças interrelacionadas? Porque elas têm sintomas em comum. Tá certo? E será que eu posso fazer uma análise das características desses grupos? Né? O que essas doenças... Né? Então, nesse artigo, é interessante, eles também fazem essa correlação com a parte genética. E vão analisando essas correlações. Tá certo? Ao ponto de que a gente pode chegar a um momento em que até a máquina pode ou auxiliar o treinamento das pessoas que vão fazer essa... Por exemplo, a gente está trabalhando num processo onde a gente vai oferecer para o aluno cenários para ele resolver, né? Para ele ir construindo essa capacidade de diagnosticando. Porque por mais que você vá para o hospital, tá certo? Se a gente imaginar que a gente tem um modelo que é reconhecimento de padrões, tá certo? Um médico leva muito tempo para deixar de fazer besteira. Estimativa uns 10 anos, tá certo? É verdade. Porque ele não é exposto a todas as possibilidades? Porque ele não é exposto a todas as possibilidades? Porque ele não é exposto a todas as possibilidades? Exatamente. Na verdade, eu tenho um slide aqui que eu não botei nessa coleção, mas é um slide interessante que mostra o seguinte. O ensino da medicina hoje é conhecido como flexneriano, ainda. O que é o ensino flexneriano? Antigamente, deixa eu ver se eu acho ele aqui, até porque ele deveria estar aqui, eu não botei. Deixa eu ver se eu acho ele aqui.
Só um instantinho, gente. Vai ser um negócio no meio do processo, mas... Não é isso. Desculpa, e outra coisa. Eu posso pensar a experiência como memória? Sim. É exatamente isso que eu vou mostrar. É uma memória coletiva que você vai construindo. Tá? Então, na verdade, a ideia... Deixa eu ver se eu trago aqui. Era só uma rede que eu queria ter mostrado aqui, que eu acabei não colocando. Tá? Tá. Que é a sequência. É essa aqui, ó. Então, na verdade, assim, a forma tradicional de se ensinar ou de trabalhar com a parte médica é uma forma em que você parte do problema, né? Você parte dos sintomas, né? Do que está acontecendo e, bom, o que acontece? Antigamente, tá? Bom, ele está demorando aí talvez seja a rede, né? Eu acho que talvez seja a rede. Então, nesse caso, acho que ele não vai querer mostrar, né? É malvado ele. Talvez eu possa apelar para isso aqui. Só mais uma tentativa, senão eu sigo. Então, a ideia é que você pode... Deixa eu ver se eu consigo achar alguma. Aqui. Uma tentativa, e se eu não achar... Bom, não sei se tem aqui. Talvez num backup. Não é uma boa ideia tentar sair do script no meio do processo assim, mas ok. Então, antigamente, você parte dos sintomas, né? E isso antes da educação flexneriana, como é que o médico aprendia, né? Antes de você ter uma sistematização, né? Porque a medicina é uma coisa interessante porque conhecimento sobre como se fazia as coisas realmente, ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo com o tempo, até nos tempos mais modernos. Então os médicos tinham que atuar com o conhecimento que eles tinham na época, que às vezes era muito pouco sobre as coisas. Então, existiam lá os pajés, ou seja lá que for, que aprendiam vendo, e eles passavam essa memória para as outras gerações, né? E aí, bom, eles registravam ali dá para ver, né, claramente, ali um registro médico, vocês estão entendendo, né, ali aquela águia ali, não, brincadeira. Então, antigamente tinha isso, né? Hoje em dia, como é que funciona? Deixa eu dar uma... Basicamente, assim, você vai ver o que está acontecendo e você gera registros prontuários eletrônicos, né? E aí as pessoas vão escrever artigos científicos, né? Eu pulei uma parte, peraí, tinha que ter uma parte aqui que eu acho que eu pulei. Bom, eu acho que em algum momento eu vou chegar nela. Então, você gera artigos científicos. Aí depois tem uma galera que também estuda os processos mesmo, como funcionam as células, como funcionam os órgãos, e geram artigos científicos falando sobre isso. Tá certo? Aí esse pessoal de cá, eles geram artigos científicos porque eles viram, né, trataram isso no hospital, viram como a coisa funciona. Por exemplo, tem artigo que fala assim, como diagnosticar um infarto no miocárdio. Então o cara foi lá, né, viu os sintomas, viu não sei o que, escreve. Aí depois tem um camaradinha que vai ver vários casos desses que foram registrados no hospital e vai tentar fazer uma compilação, né? Depois tem o outro que faz o que a gente chama de meta-análise. O que eles vão fazer? Eles vão pegar o que vários desses fizeram em vários hospitais, em vários lugares, e vão tentar fazer uma compilação para gerar artigos mais efetivos, tá certo? E aí isso também vai dar origem ao que a gente chama de guidelines e pathways, que são guias de como proceder em certos casos, tá certo? Então, esse processo ele é bem complexo, né? Hoje em dia tem se usado aprendizagem de máquina, então a máquina entra ali e vai tentar reconhecer padrões para poder fazer diagnósticos, né? Fica todo esse pipeline aqui, tá certo?
Bom, uma parte que eu achava que estava aqui não está, mas hoje em dia, como é que o médico funciona? O que é a educação flexineriana? Uma parte, ele estuda teoria. Então ele vai estudar como funciona o rim, como funciona o coração, como funciona isso aqui. A outra parte, ele vai para o hospital, certo? E vai praticar com os médicos. Então é realmente uma transmissão de uma geração para outra, certo? Continua assim até hoje. Por isso que o médico passa tanto tempo em residência, interno, não sei o quê. Por quê? Porque precisa se expor à realidade. Só que isso leva muito tempo, né? Ok, mas eu desviei do caminho central, né? Então o caminho central está quase terminando, porque a gente também quer dar um tempo para perguntas, etc, etc. Não era esse aqui foi o que não entrou por causa da internet. Era esse aqui? Não, isso aí era esse aqui, não é esse? Era, só que ele está na outra telinha, tá aqui. Bom, então a gente, por esse outro caminho, a gente consegue, vocês estão vendo, analisar dados. A pergunta é a mesma que se fazia, agora os modelos são diferentes, porque nesse caso, nos sintomas, doenças, sintomas, a gente vai ter que criar agora toda uma representação que interliga cada sintoma com doenças, às vezes com procedimentos, medicamentos, tá certo? E a gente também está falando de um volume enorme de dados, tá certo? Existe essa área chamada medicina baseada em evidências, que é uma área que está crescendo muito hoje em dia. Com essa disponibilidade de dados, eles estão fazendo, eles têm referenciais estatísticos para dizer o seguinte: olha, se você está sentindo dor no peito, a chance de você ter infarto, ela aumenta tanto. Baseado, ele sempre tem o que eles chamam uma probabilidade prévia. Eu sempre uso o nome errado para isso, mas você tem um cenário inicial que nesse cenário inicial já tem uma probabilidade, por exemplo, sei lá, o cenário inicial pode ser uma pessoa chega no hospital com dor no peito. Isso já te dá já seleciona um conjunto, né, prévio. Em cima disso, você aumenta ou diminui a chance daquela pessoa ter o que você está diagnosticando, infarto, por exemplo, certo? Então, hoje, a medicina, muitos médicos estudam essas tabelas para saber quanto cada sintoma aumenta ou diminui a chance da pessoa ter alguma coisa, certo? Qual o tamanho disso aí? Os CD10 que cataloga doenças tem mais de 70 mil códigos. É muita coisa. E aí entra a seguinte questão. A gente consegue também pensar em camadas, não é? Ou seja, eu posso pensar nessa camada que tem os sintomas, as doenças, na camada genética, que interage com essa camada. Porque disso a gente tem catalogadas pelo menos 10 mil doenças que são de origem da mutação de um gene. 10 mil doenças. Não, doenças genéticas o universo é maior. Mas a mutação de um gene, certo? Que chama monogênicas. Eu consultei hoje, está lá dizendo que são 10 mil doenças que são consequência da mutação. Agora, o universo de doenças genéticas é certamente maior. O que mostra que é muito relevante. É um problema muito relevante, né? E que a gente pode considerar as camadas de forma integrada, né? Então, como integrar camadas, né? Isso é uma coisa, inclusive, que a Paula está trabalhando, né? Integrando camadas depois ela pode falar um pouco, se ela quiser, de clima, de saúde, né? de outras coisas. É um desafio. Se você pensar hoje, você vai ter pessoas que têm um relógio que mede pulso, que mede não sei o quê, e você vai ter dados sobre o clima que está acontecendo, que você pode ter online, pode ter um registro dos seus dados genéticos, do seu genoma, que daqui a pouco você vai conseguir saber um monte de coisa sobre você. Como é que você integra isso? E você pode começar a ter uma coisa mais robusta. Note, isso precisa de modelos de intensivo processamento. Certo? Bom, então, agora a conclusão final, né? Porque a gente
a gente está bolando uma disciplina, né, que é uma disciplina que a gente quer fazer. A nossa tentativa é fazer uma propaganda grande lá na área de saúde também, né, e em outras áreas correlacionadas, matemática, estatística, etc., é criar uma disciplina interdisciplinar, né, na área de ciências dos dados de saúde, para ser oferecida no próximo semestre. Então a ideia é que a gente consiga começar a construir esse espaço interdisciplinar, né? Então a disciplina vai ser projetada de tal maneira que possam se matricular pessoas de áreas diferentes, e ela vai ser lecionada de forma que as pessoas não precisem, por exemplo, para você saber fazer a disciplina, você precisa saber programar um computador. Não precisa, senão não vai dar certo fazer a disciplina, né? Então a ideia, inclusive na disciplina, é a gente criar grupos que combinam as habilidades para resolver problemas, tá certo? Então a nossa ideia é justamente a gente tentar dar essa abordagem, né, e tentar ver, porque aqui do lado de cá e lá na elétrica também tem muitos alunos que estão começando a se interessar pela ideia de ciência dos dados, estão estudando algoritmos, aprendizagem de máquina, etc, etc, etc. Por outro lado, a gente sabe que lá pro lado da saúde tem um monte de gente que está precisando de gente que queira fazer isso. Tá? E a gente acha que é um momento propício na universidade para fazer essa conexão, né? Para começar né? Porque pro lado de cá também não adianta a gente ficar analisando dados se não tiver ninguém que diga para a gente assim, olha, né, isso aqui é aquilo, isso aqui, né? A salamandra tem muito gênio porque, né, tem redundância, é uma coisa... Diploide ou 4 ou 3 redundâncias? A salamandra? É 5. Estou me sentindo diminuído aqui. A gente tem quantas? Só 2, né? Deve ser, né? Aquele pouquinho que a gente tem. Agora eu achei pouco, né? Achei que quando eu descobri, eu achei que era muito. Falei, né? Bilhões! Aí a salamandra veio lá e tomou nossa vaga. Bom, mas é isso, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa, falar alguma coisa. Eu acho que a gente podia dar alguns detalhes sobre a disciplina, né? Sim. Então, a gente não tem muito esse modelo de... Eu acho que a disciplina é o segundo semestre de 2020, não é o próximo semestre, não é? Então, eu já vou dar alguns detalhes, né? Bom, é o ano que vem. A gente surgiu com a vontade, mas a gente não tinha um modelo de disciplina interdisciplinar e não havia, inclusive, a formalidade, porque o André é professor de C, eu sou da FEC, como é que a gente brincava disso? Então, assim, a disciplina já foi criada na elétrica para o semestre que vem. Vai ser terças e quintas, das 4 às 6. E o André falou assim pra mim, não, eu tô dentro independente de eu conseguir contar essas horas de trabalho pra mim ou não. Tô negociando, ó. Então, A Rubira é a responsável pela negociação. Eu não sei se é o primeiro semestre ou o segundo, mas não sei agora. Posso estar. Vai ser, já Ter, tem até sala, se a gente PE37. não conseguir por alguma razão implantar aqui, a gente faz lá. Não, até o nome eu tinha posto certinho. Agora não sei se eu pus primeiro ou segundo, não sei, mas tinha posto o que você pediu. Tá. Então é assim, como que funciona a gente não sabe ainda se vai ter a irmã dela no IC, eu espero que sim, porque aí a gente vai dar acesso para os alunos de pós do IC e da graduação também, né? Mas lá na elétrica, a elétrica ela tem um modelo relativamente flexível de aceitação de alunos, então tem que dar uma entrada já hoje no site da elétrica para quem quer se matricular como aluno especial, já começa já agora a inscrição, então você vai colocar seu nome lá. É aberto inclusive para pessoas de empresas, não precisa ser aluno regular da Unicamp. Pessoas de fora da Unicamp podem se matricular nessa condição de aluno especial. A única coisa que muda é que a inscrição acontece por agora já. Então tem que ficar bem esperto em relação aos prazos. Alunos regulares de pós-graduação naturalmente podem se matricular, né? Acontece que às vezes para a área da saúde eu não sei como que vai funcionar se esses créditos da elétrica vão contar para vocês. A elétrica ela tem uma modalidade que ela permite que o aluno regular da elétrica faça até 50% dos seus créditos fora da elétrica, né? Então, imagino que deve haver coisas semelhantes em outros institutos, mas não sei responder. Como o André já disse,
a gente não vai exigir a habilidade de programação, mas a gente vai fazer sim atividades relacionadas a isso. O que a gente busca mesmo é a parceria de habilidades, então por isso que é bem importante ter pessoas da computação e das outras áreas. E para aqueles alunos da saúde que querem aprender, porque eu tenho encontrado cada vez mais esses alunos mas eu quero aprender a programar, eu quero aprender a pôr a mão na massa. A gente fala, não faz. Na verdade, a minha visão é que o pessoal da computação cada vez mais tem trabalhado em modelos que têm contribuído para que pessoas fora da área de computação também programem seus modelos. Inclusive com ferramentas visuais de puxa os modelos, conecta como se fosse um fio, né? Então, assim, a gente está evoluindo, a computação tem se preocupado em abraçar as outras áreas. Né? Então, é objetivo da disciplina também, eu vou confessar, uma disciplina que está sendo preparada, né? Então, não vou falar da experiência passada, é algo que a gente está construindo. Quem participar dessa turma vai ajudar a construir também a disciplina. Mas é isso também, a gente quer dar oportunidade, sim. Eu acho que o bom aluno da área fora da computação, que quiser se aventurar para esse aprendizado da programação e dos algoritmos, vai se beneficiar também dessa disciplina, tá?